Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, crimes contra o patrimônio. Agora falando no capítulo 7 do crime de receptação. Diz o artigo 180 do Código Penal: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, demonstrar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, de que proveio a coisa. Mais uma vez, parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime, de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Quanto à análise do núcleo do tipo, temos aí que, na verdade, este não é um crime mais um crime tão simples como anteriormente considerado no passado, visto que nós temos o caput, nós tivemos as inserções de outros tipos penais na forma qualificada que retratam aí a mesma prática criminosa. Então, o crime de receptação simples é constituído de 2 blocos, seja com 2 condutas autonomamente puníveis. A primeira delas, denominada de receptação própria, é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir e receber, transportar, conduzir, ocultar, tendo por objeto material coisa produto de crime. No caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único. Um exemplo que podemos citar aqui é aquele que adquire e transporta coisa produto de delito, comete então uma receptação, um crime de receptação. Já na segunda hipótese descrita no artigo, temos a receptação imprópria, que é formada pela associação da conduta de influir alguém de boa fé a adquirir, receber ou ocultar coisa produto de crime. Nesta hipótese, então, se o sujeito influi para que a vítima adquira e oculte a coisa produto do delito, está tendo uma única receptação. Ocorre que a receptação, tal como descrita no caput do artigo 180, é um tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo,
cumulativo. Então, ele tanto é um tipo misto alternativo quanto cumulativo. Assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa originária de crime são condutas alternativas, ao mesmo ocorrendo ou a influência sobre terceiro para que adquira, receba ou oculte produto de crime. Mas, se o agente praticar condutas dos dois blocos fundamentais do tipo, estará cometendo, então, dois delitos. Exemplo: o agente adquire coisa de produto de crime e depois ainda influencia para que terceiro de boa-fé também o faça. Nós temos ainda uma outra situação importante aqui a ser dita, que é a Lei 13.804 de 2009, que acrescentou ao Código de Trânsito Brasileiro o artigo 278-A, nos seguintes termos: o condutor que se utilize de veículo para a prática de crime de receptação, descaminho, contrabando, previsto nos artigos 180, 334 e 334-A do Código Penal, condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. E já temos aí jurisprudência nesse sentido, como por exemplo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que diz: o Ministério Público apela contra a sentença absolutória do réu, argumentando que há prova suficiente de que tenha infringido o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por policiais quando conduzia um automóvel que tinha sido furtado no mesmo dia e tentou fugir ao perceber a iminência da abordagem. Reputam-se provadas a materialidade e a autoria do crime, de receptação dolosa quando há prisão em flagrante do suspeito na posse de um automóvel comprovadamente furtado ou roubado, sem que apresente álibi convincente que demonstre a boa-fé aquisitiva de um bem tão valioso, deixando de apresentar, por exemplo, o CRLV, que seria o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ou o DUT, Documento Único de Transferência, ou mesmo um singelo recibo de compra e venda, ou pelo menos a qualificação e endereço do seu fornecedor. Em casos tais, as próprias circunstâncias da apreensão, bem como provas eloquentes do fato e da responsabilidade penal do réu. Então, neste caso, a apelação foi provida. Quanto aos sujeitos do crime, temos então que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo necessita ser o proprietário ou possuidor da coisa produto do crime. Note-se, então, que o sujeito que foi coautor ou partícipe do delito antecedente, por meio do qual obteve a coisa, não responde por receptação, mas somente pelo que anteriormente cometeu. Então, resumindo, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo necessita ser o proprietário ou possuidor da coisa produto de crime. Quanto ao elemento subjetivo da conduta, temos que é o dolo. A forma culposa possui previsão específica lá no parágrafo 3º do referido artigo. Diz o parágrafo 3º: adquirir ou receber coisa que por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Então, neste aspecto, temos ali a possibilidade da figura culposa, somente ao caso descrito no parágrafo 3º do referido artigo. Quanto ao conceito de coisa, é de se entender não diferir da distinção extraída do crime de furto, acrescendo-se ser produto de crime. A coisa há de ser alheia e imóvel pela própria singularidade do tipo penal. Não haveria sentido em se punir a receptação de coisa própria, tampouco de se considerar presente a receptação de bem imóvel. Quanto ao produto do crime, é preciso ter havido, anteriormente ao crime de receptação, um outro tipo penal, ou seja, o crime de receptação é a consequência de um outro crime anteriormente praticado, ou seja, um delito, não se admitindo
a contravenção penal para esta circunstância. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, por alguma razão, o primeiro delito, se não foi punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptor. É o disposto expressamente no artigo 108 do Código Penal. Exemplo: prescrito o furto, continua punível a receptação de coisa subtraída. No mesmo caminho, tratando o tipo penal somente de crime, não exige seja delito antecedente contra o patrimônio. Quanto à receptação de coisa insignificante, temos que, neste caso, o fato é atípico. Se o crime anterior for considerado delito de bagatela, por exemplo, não há como permitir a configuração da receptação por duas razões. A primeira, não houve crime anterior, como exige o artigo 180. Segunda, não há coisa com valor econômico, e na jurisprudência diz que, tratando-se de receptação, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante, que necessariamente exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância. E nesta ótica, temos ainda jurisprudências no sentido. Quanto à classificação deste crime, temos que lembrar aqui que nós temos, então, figuras típicas diferentes. Quanto ao caput do crime, trata-se então de um crime comum, de um crime material, né? Temos ainda, quanto à receptação própria e formal, no tocante à receptação imprópria. Então, mais uma vez, quanto à classificação, ele é um crime comum, material quanto à receptação própria e formal quanto à receptação imprópria, de forma livre, omissivo ou comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é um crime instantâneo, salvo na modalidade de ocultar, que passa a ser, então, permanente. Da mesma forma, a ocultação tem a peculiaridade de significar o disfarce para algo não ser visto, sem haver a destruição. Por isso, enquanto a gente estiver escondendo a coisa que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal. É unissubjetivo, plurissubsistente. Há quem sustente ser o crime unissubsistente na modalidade imprópria, ou seja, possível de consumar num único ato, o que não permitiria a tentativa. Assim, ou a gente influencia o terceiro a comprar, receber ou ocultar a coisa produto de crime, ou não faz, inexistindo o delito. Não nos convence tal ideia, uma vez que o fato distintivo do crime plurissubsistente para o unisubsistente é a possibilidade do iter criminis, poder ser fracionado no primeiro caso. Unissubsistente, consubstanciado no único ato, não admite essa divisão, o que não nos parece ocorrer com a conduta de influir. É possível imaginar alguém insuflando outrem adquirir coisa de produto de crime, valendo-se de vários atos para isso, razão pela qual pode ser interrompido no curso da ação. Cremos possível a tentativa de influenciação. É certo que a maioria da doutrina rejeita esta linha, crendo que a influência se dá no único ato idôneo, sendo irrelevante que o terceiro haja conforme a sugestão. Então, essa seria aí a classificação do crime conforme a doutrina e a jurisprudência. Receptação de animal, artigo 180, letra A. Este também é um crime capitulado de forma mais recente ao Código Penal e tem a seguinte redação: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pessoal, esse deve, na verdade, ele leva em consideração a questão do dever-poder, né? Então, deve, mas ele tem que poder saber, tem que ser algo possível de se compreender. Então,
deve saber ser produto de crime, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Quanto à análise do núcleo do tipo, temos que adquirir significa obter e comprar, receber, aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar, transportar, levar de um local para o outro, conduzir, tornar-se condutor ou guiar e ocultar, encobrir ou disfarçar. Ter em depósito significa colocar em algo em lugar seguro e vender, alienar por determinado preço. Tendo então que o objeto das condutas é o semovente, ou seja, um animal domesticável, apto a se tornar caseiro, domado, manso, como é o caso de cachorro, há muito tempo. De produção, atividade decorrente do trabalho humano, com ou sem instrumentos específicos para atingir larga escala de produtos, com o fim de comércio e lucro. Visando a pormenorização dos animais domesticáveis de produção, acrescentou-se a outra parte, até para tutelar o semovente morto, ainda que abatido ou dividido em partes. O abate significa a matança de animais para servir de alimento, no sentido específico da qualificadora, no caso também que acontecem com os bovinos, caprinos, suínos. Essa ressalva faz com que o receptador não escape à punição de adquirir o semovente inteiro ou em partes. A última parte, outro equívoco do legislador, já cometido quando inseriu o parágrafo 1º no artigo 80, que é a receptação qualificada. É a parte do elemento subjetivo, que deve saber ser produto de crime. Então, esse deve saber, na verdade aqui, gera a possibilidade do crime poder ser responsabilizado ou poder acontecer de forma culposa. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo necessita ser o proprietário ou possuidor do animal produto do crime. Quanto ao elemento subjetivo da conduta, temos que é o dolo, podendo tratar-se tanto de dolo direto quanto de dolo eventual. Existe o elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de produção ou de comercialização. Diz aqui a doutrina que inexiste a forma culposa. Não deixa de ser outro problema criado pelo legislador na redação deste tipo, pois se valeu somente da expressão que deve saber ser produto de crime. Em outros termos, deve saber pressupõe dolo eventual, quando é caso de dolo direto, como no caso da receptação prevista no caput do artigo 180. Usa-se que sabe ser produto de crime. A polêmica surgiu no momento em que se criou a receptação qualificada do parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal, em que se utilizou apenas a expressão que deve saber, e não que se sabe. Muitos autores argumentam que a receptação qualificada mais grave poderia ocorrer com um dolo mais brando, enquanto a figura simples exige o dolo mais intenso. Alegações de lesão à proporcionalidade ou à legalidade foram expostas. O fato é que, desde aquela época, os tribunais se posicionaram, no caso, pela validade do parágrafo 1º, tal como foi redigido. O argumento é simples. Quem pode o mais, pode o menos. Se a receptação qualificada pode exigir um dolo eventual, é mais lógico poder configurar-se igualmente um dolo direto. Esta foi a posição que predominou. Sobre outro prisma, o dolo é atual a conduta e não existente o dolo antecedente e nem o dolo subsequente na receptação. Outro problema que se pode levar é a subtração de semovente para proveito próprio alheio, e não para fim de comercialização ou de produção. O tipo exige este último objetivo. Do contrário, inexiste receptação de animal nos termos do artigo 180-A. Portanto, subtrair bois, repassando-os para quem queira criá-los, para deles se alimentar, não constitui receptação de animal. Pode ingressar na figura do artigo 180 caput, mas nessa hipótese demanda-se de dolo direto, ou até a figura de receptação culposa, nos termos lá do parágrafo 3º do artigo 180. Quanto então à classificação deste crime, é um crime comum, material, de forma livre, comissivo
instantâneo, nas formas de adquirir, receber, transportar e conduzir e vender, e permanente nas modalidades de ter em depósito e ocultar. É um crime de dano unissubjetivo, plurissubsistente, que admite tentativa. Quanto ao capítulo 8º das disposições gerais, o artigo 181 diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. E inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então fica aí as disposições gerais quanto à prática dos crimes contidos aqui nos artigos 180, 180A, 181, 182 e 183 do Código Penal. Esta então foi a nossa aula. Um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.